Olá, meus alunos, tudo bom com vocês? Eu espero que vocês estejam bem. Vamos iniciando mais uma videoaula, vem comigo. Pega aí o seu livro didático, tá certo? Na página 128 e vamos estudar aí mais uma videoaula. E a videoaula de hoje, como vocês estão vendo aí no título do vídeo, é sobre o ciclo das rochas. Vamos entender mais um pouquinho sobre as pedras, as rochas. Na geografia, a gente não utiliza essa nomenclatura pedra, né? A pedra é um nome utilizado assim no dia a dia, que as pessoas utilizam. A gente se refere rochas, né? E afinal de contas, o que é rocha? Né? Rocha vai ser um composto aí, né, de minérios. Então, a junção dos minérios, né, vai definir aí as rochas que nós temos aí na nossa litosfera. Nós vemos aí, né, estudando aí a litosfera, as camadas da Terra, né, litosfera, crosta terrestre, manto, né, que está dividido em manto superior e manto inferior, e núcleo, núcleo inferior e núcleo superior e inferior. Nós também vemos estudando aí que nós temos duas teorias muito importantes para explicar a dinâmica do nosso planeta, que é a teoria de tectônica de placas e a teoria da deriva continental. A tectônica de placas, ela vai explicar que essa crosta terrestre, essa litosfera, ela vai se movimentar. E ela pode se movimentar se atraindo, se juntando ou se separando ou lado a lado. Nós também estudamos que essa dinâmica de movimentação vai resultar em vários fatores aqui no nosso planeta, na ocorrência de vulcões, com a junção das placas tectônicas, na ocorrência de terremotos, com o movimento das placas tectônicas, e também nós vimos que vai resultar aí na separação dos continentes, né? Por isso a deriva continental. Ano a ano, as placas tectônicas, ao se movimentar, elas vão aí proporcionando a separação dos continentes, né? Que antes era o Pangeia, depois virou Laurásia e Gondwana, e agora o mundo moderno, que é esse que nós estamos, com essa localização que nós temos aí dos continentes, formando assim a teoria da deriva continental. E por fim, o capítulo de vocês ele vai abordar o ciclo das rochas, porque lá, quando nós estudamos a tabela geológica do planeta Terra, eu comuniquei a vocês que os cientistas eles sabem disso através do estudo das rochas. O estudo das rochas ele é essencial para contar a história do planeta. As rochas contam tudo sobre o nosso planeta, o que aconteceu no nosso planeta ao longo dos anos. Estão as rochas, porque as rochas não são seres vivos, né? Elas preservam aí a história do que aconteceu no nosso planeta Terra. Na página 128, peço que vocês abram aí, acompanhem aí a leitura comigo, que diz o seguinte: como vimos no cenário 2, 3 e 4, nosso planeta consolidou em sua camada externa, que passou a ser denominada de litosfera, que significa esfera de pedra. Essa camada é composta principalmente de diversos minerais sólidos que se originaram naturalmente ao longo de milhares de anos. Esses minerais formados agregados naturais chamados de rochas. Então, as rochas são agregados de vários minérios, tá certo? Já vamos chegar nos minérios. Ou seja, um conjunto constituído por um ou mais minerais, geralmente endurecidos. Contudo, em virtude da variedade de ambientes, as rochas desenvolvem cores, texturas, formatos e tamanhos diferentes. Então, as rochas elas têm características diferentes, texturas diferentes. Tem umas que são mais, o nível de dureza, né? Uns são mais sólidos do que outros, outras se desfragmentam mais, viram areia, viram terra, mais fácil. Tem rochas que são mais avermelhadas, outras mais acinzentadas, outras mais pretas, outras mais vermelhadas e alaranjadas, e por aí vai. Tem rochas com minerais verdes, dourados, né? Então, nós temos uma infinidade rosa de cores de minérios. É lindo. Quando você visita um laboratório de geologia, que você tem lá a amostragem de vários minérios, de várias rochas, você vê como a diversidade do nosso planeta, como nós temos minerais na nossa crosta que são lindos, né? E aí tem aqui o ciclo das rochas. O que é que acontece, né? O que acontece? Aí temos aqui uma setinha, temos rocha sedimentar, rocha metamórfica, rocha ígnea ou intrusiva e magma. Aqui, alguns pontos aqui, né? O que é que ele vai explicar, né?
que o que é que vai acontecer, né? Ao longo dos anos? Ao longo dos anos vai chovendo, vai vindo vento que vai trazendo areia, que vai trazendo minérios de outros lugares. Os rios, as águas ao escoarem, o mar ao trazer a água do mar e voltar. Então esses fenômenos do mar, do vento, da neve também em alguns países, esses fenômenos da natureza, eles vão transportar materiais de rocha e de solo de um lugar para o outro. O vento, a chuva, a neve, tudo isso vai transportar, a água principalmente, vai transportar materiais, sedimentos, né, de um lugar para o outro. E isso a gente vai criando camadas e camadas no nosso solo. E aquilo com o tempo vai endurecendo e vai virando rochas sedimentares. Eu vou mostrar aí imagens para vocês do que é uma rocha sedimentar. Sedimentar porque foi sedimentando sedimentos, né, materiais, foram se apanhando. Então tem rochas que você consegue ver as camadas bem específicas, bem, como eu posso dizer, bem nítidas. Você consegue ver as camadas e por essas camadas a gente consegue inclusive saber os períodos que já foi acontecendo na Terra, se foi no pré-cambriano, se foi no paleozoico, se foi no mesozoico. Então se você vê animal aquático, você já sabe que é pré-cambriano, se você vê animal terrestre, você já sabe que é paleozoico e por aí vai, né? Geralmente próximo de rios é mais fácil achar essa pedra que você vê as camadas bem nítidas, tá certo? Com as erupções vulcânicas que nós tivemos ao longo de todas as eras geológicas, nós tivemos erupções vulcânicas, né? E nós tivemos o movimento dos continentes, né? Como a gente viu na deriva continental. Então, o resfriamento do magma, quando o magma erude lá e resfria, aquilo ali é rocha magmática, tá certo? Magmática porque vem do magma. E é um tipo de rocha que veio aí de origem vulcânica, tá certo? Então acontece muito isso. Então eu vou dar exemplos de imagem aí para vocês. Vamos ler o que é cada tipo de rocha, mas nós temos esses três. Rochas magmáticas, rochas intrusivas, que é quando elas aparecem assim, né, com o movimento das placas tectônicas, e rochas sedimentares, que são as mais antigas. Quando as rochas elas vão se modificando com a natureza, elas vai chovendo, vai fazendo sol, vai modificando elas deixam de ser chamadas de sedimentares, de magmáticas, para ser chamadas de rochas metamórficas. Possivelmente quando você pegar aí alguma pedra, alguma rocha aí, que tem aí no seu bairro, perto da sua casa, ou na sua própria casa, possivelmente você vai pegar uma rocha metamórfica, que é uma rocha que ela já vai ser resultado de diversas transformações e que as camadas dela você não consegue ver camadas tão retinhas como a camada da sedimentar. Ela tem camadas mais irregulares, tá certo? Então essas pedras que a gente vê por aí, na rua, essas pedras gigantes, quando a gente vai de uma pessoa, que a gente vê aquelas pedras, né, na estrada, na beira da estrada, quando a gente vai aqui a Queimadas também, você consegue ver aqueles afloramentos rochosos imensos, são rochas metamórficas, são rochas que elas já não estão iguais quando se formaram, elas foram modificadas pelo meio ambiente. Porém, elas podem ter ou a origem sedimentar ou a origem magmática. Sedimentar, quando for uma rocha que se formou geralmente próximo de rios, né, com a acumulação de sedimentos. Então, ela tem camadas bem nítidas. Magmática, a origem porque ela foi resultado de um resfriamento vulcânico. Então, exemplos de rochas magmáticas. Sabe aquelas imagens daquelas pedras que nós temos aqui nos litorais, no litoral nordestino? Então, lá em Fernando de Noronha, nós temos rochas bem grandes. Você possivelmente já foi à praia e você já pegou numa rocha dessa. E isso aí é uma rocha vulcânica, um resfriamento de rocha vulcânica. Aí você vai dizer, mas professora, a senhora disse na aula aí passada que não tinha vulcão no Brasil. Sim, mas temos que lembrar que os continentes se movimentaram. Então, em épocas em que a placa, né, de sul-americana, no qual nós estamos localizados aqui, a placa tectônica, em momentos em que nós estávamos na formação Pangeia, aqui no continente nós tivemos, né, a ocorrência de
terremotos, a ocorrência de vulcanismo aqui na América do Sul. Hoje em dia não temos mais esse tipo de vulcanismo aqui no Brasil, mas temos aí o resquício, né, dessas pedras. Então, quando você pega aí uma pedrinha como essas que eu estou passando nas imagens aí, que você vê aí pelas estradas aqui da Paraíba, saiba que é uma pedra de origem aí vulcânica, tá certo? Que se resfriou com o afloramento. E por isso que às vezes você vê umas pedras imensas e umas pedras menores, aí você fica vendo, meu Deus, quem colocou aquela pedra ali tão grande e uma menor? Acontece que foi com o resfriamento do magma e o tempo, né, vai passando e vai erodindo aquela rocha. Então a rocha vai tendo, acaba que o calor, principalmente o calor aqui no Nordeste, o vento, a chuva, vai moldando aquelas pedras para que elas fiquem naquela forma que elas estão ali, tá certo? Então, rochas magmáticas. O que são rochas magmáticas ou ígneas? Também pode ser chamada. Na história geológica da Terra, as primeiras rochas formam-se no exato momento em que a crosta do planeta começou a se consolidar. Essas rochas, constituídas pelo resfriamento rápido em decorrência do contato com a lava com a atmosfera, formando rochas magmáticas, extrusivas ou vulcânicas. A constituição dessas rochas ainda acontece na atualidade, sempre que um vulcão entra em erupção, expelindo lava até a superfície. Um exemplo típico desse tipo de rocha é o basalto, rocha escura. Já quando o magma se consolida lentamente no interior do planeta, são formadas as rochas magmáticas intrusivas ou plutônicas. Sua principal característica é formada de cristais visíveis a olho nu, como no caso do granito. Mas, se o magma não se consolidar na superfície, nem nas camadas mais profundas do planeta, e sim com espaços entre rochas de pouca profundidade, formam-se as rochas magmáticas intermediárias, como o diabásio. Então, gente, nós temos aí as rochas que são de origem vulcânica, que são chamadas de ígneas ou rochas magmáticas. As rochas ígneas ou magmáticas, elas podem se resfriar na superfície, aqui em contato direto com a atmosfera, então fica a rocha, né, extrusiva. Podem se resfriar mais embaixo, assim, no mar, ou em vales, aí a rocha é intrusiva, mas todas são magmáticas. Foi o vulcão que erodiu e aquela lava ali foi escorrendo e resfriou. Então, um exemplo desse resfriamento de lava vulcânica é o granito. Então, quando você vê granizo, é a chuva, tá? Aquela gelo que chove. Granito é uma rocha magmática, é um exemplo aí famoso. Então, nas pias, né, a gente utiliza muito no banheiro, no lavado do banheiro, esse tipo de minério, né, no revestimento de cerâmica, utiliza-se muito granito. Então, é muito comum, tem quase toda casa que você vê aí alguma coisa que tem granito aí na composição, em algum lugar de alguma pia, algum lavado, algum banheiro, algum revestimento. Então, é uma rocha intrusiva, porque o magma se resfriou mais no interior da crosta. E extrusivo é quando o magma se resfria mais aí no exterior. O basalto é muito utilizado aí também na construção civil, tá certo? E tem aqui um exemplo do basalto, um exemplo de diabásio e do granito, tá certo? Aqui, ó, o granito. Rochas formadas por outras rochas. E aí, rochas que foram formadas por outras rochas, que vão se acumulando. Como é que se chama? Espalhadas sobre a superfície do planeta, inicialmente as rochas magmáticas e posteriormente todos os outros tipos de rocha, passaram a sofrer intensos processos de desgaste físico, como a quebra, a alteração em virtude principalmente da ação do vento, da água corrente, bem como de fatores químicos. Esse processo é denominado de intemperismo e provoca erosão das rochas, os materiais que se desprendem delas, constituído de fragmentos de rochas de diversos tamanhos, também recebe o nome de sedimentos. Esses sedimentos são transportados e depositados nas áreas mais baixas do relevo, onde são compactadas em camadas. Camadas inferiores são as mais antigas e recebem um peso de camadas mais recentes, que são depositados sobre ela, acarretando o seu endurecimento. Por serem resultado de um processo de acumulação de sedimentos, essas rochas são chamadas de sedimentares.
Nesse conjunto, podemos destacar o arenito, o calcário e o carvão mineral, entre outros. Então, arenito, que é formado de areia, né, porque vai se sedimentando. Calcário, que é muito achado em leito dos rios, aqui tem bastante em João Pessoa. E o carvão mineral, que tem muito no sul do Brasil, né, que é um carvão que não é aquela árvore que a gente queimou e fez carvão. Não, é um minério que é achado, uma pedra que é achada no interior da terra que tem essa característica que é pretinha, parece um carvão aí, daquele que a gente queima com madeira, tá certo? Então, são exemplos de rochas sedimentares que foram se acumulando com o passar do tempo e foram criando aí camadas bem nítidas, tá certo? Então, as camadas mais de baixo são as mais antigas. E aí tem um exemplo aqui, ó, a fotografia do arenito, do carvão e do calcário, tá certo? O calcário é muito utilizado também na construção civil. Metamorfose das rochas. Então, as rochas com o tempo elas vão se modificando. E aí o que acontece? O último conjunto de rochas é as metamórficas, resultados da transformação. Metamorfose significa transformação. Que as rochas já existiram, sofrem ao longo de milhões de anos. Essa transformação ocorreu por causa das novas condições, como elevação de temperatura e de pressão, ou atrito, que essas rochas foram submetidas. Exemplo, o granito, submetido a novas condições de temperatura e pressão, gerou o gneiss, ou o calcário gerou o mármore. Então, nós temos aqui exemplos. Então, quando elas ficam na pressão do interior da Terra, né, a temperatura, se nevou, se o lugar é muito quente, dependendo de como está a composição do solo, essa rocha ela pode se modificar e ela pode virar outra rocha. Então, um exemplo aí, ó. O granito, no futuro, ele vira o gneiss, que é uma rocha até mais sólida. O arenito, ele vira o quartzo. Então, o quartzo, nossa, é muito comum. Você pode ter um desse no jardim da sua casa. É muito comum. Quando a gente é criança, a gente acha bonitinho o quartzo, pega ele para brincar. Ele é bem bonito. Então, o quartzo, ele era um arenito. Ele era uma rocha que era bem mais desfragmentada, que dissolvia bem mais na mão. E agora ele vira o quartzo, né? Isso, gente, é um processo de milhões de anos, tá? A gente não vive para ver, não. E ó, o mármore, ele se origina do calcário. O mármore também, ó, branquinho, também muito utilizado na construção civil, em lavados e pias e revestimentos, tá certo? Caríssimo por sinal, né? Então, as rochas, elas se transformam. O quartzito vai se transformar. Então, nós temos aí, eu vou mostrar para vocês aí, o nível de dureza das rochas até chegar aí no diamante. Então, é bem interessante. Aí a vida, né, o ciclo de vida das rochas, que elas vão se transformando com o passar dos anos. Então, esses minérios que são muito caros, que valem bastante dinheiro, né, uma esmeralda, um topázio, ou uma turmalina paraibana, um diamante, um cristal, são minérios que vão se transformando ao longo do tempo. Então, por que que o quartzo, temos aí o quartzo rosa, temos o quartzo verde, temos cores diferentes? Porque depende da natureza, não são, são cores assim, que a natureza vai proporcionando, então são tonalidades diferentes, tá certo? Então, por que que a esmeralda é verde? De acordo com as condições de temperatura e pressão que existia lá no subsolo. Por isso que as minas são buracos que as pessoas têm que cavar para procurar os minérios, porque esses minérios eles estão distribuídos ao longo da crosta terrestre, ao longo da litosfera, tá certo? Então, a aula de hoje vocês viram 3 tipos de rocha: as rochas magmáticas, as sedimentares e as metamórficas. As magmáticas, porque foram resfriamento do magma. As sedimentares, acúmulo de sedimentos, são rochas que originaram outras rochas. E as metamórficas são as rochas mais antigas, que são rochas que sofreram a ação do tempo e foram cada vez mais se enrijecendo, se endurecendo, aí chegando no nível de dureza das rochas. E aí, para vocês, o ciclo de vida das rochas, que você vê que cada vai passando o tempo, vai ficando aí com um nível de dureza maior, tá certo? E quanto mais tempo, mais caro vale aquele minério, né? Então, aqui está dizendo que na Idade Média, né, no início,
o homem já tinha uma relação aí com as rochas, porque os seres humanos grifavam nas rochas suas atividades, né, com as pinturas rupestres, as atividades que eles faziam ao longo do tempo, como estava organizada a sociedade, registravam grifando nas rochas essas atividades. Por isso que elas são importantes, porque elas contam a história do nosso planeta. Então, uma pintura rupestre numa rocha tem um valor singular por conta disso. E também nós temos aí ao tempo da Pedra Lascada, com as rochas, os nômades, né, seres humanos, os primeiros seres humanos, eles utilizavam de instrumentos para caça, para alimentação, para se resguardar, né, no interior das cavernas, como casa. Então, as rochas, elas são interessantes para a humanidade desde o início da humanidade, tá certo? E tem aí como nós utilizamos rochas no nosso dia a dia. Então, se você pegar nessa parede de concreto, aqui na composição dela, tem minerais. Então, ao longo de toda a nossa casa, tem vários produtos que tem na nossa casa, vários móveis, vários revestimentos que são originados das rochas. Então, elas são importantes para contar a história do nosso planeta e também importantes no nosso dia a dia, né? Os minérios são super importantes para que a gente esteja aqui, né, convivendo com esse mundo que tem essa configuração atual. Então, a atividade de hoje, você vai anotar aí no seu caderno, vai mandar para mim. Você vai fazer uma pesquisa na internet na sua casa aí. 5 itens que tem na sua casa que possuem minérios, que possuem rochas. Então, você vai procurar aí na sua casa 5 itens que possuem minério. Se você tem alguma rocha aí na sua casa, alguma pedrinha legal, gente, estou falando de concreto, de tijolo. Tijolo não é rocha da natureza, tá? É coisa do homem. Cimento, não, estou falando rocha da natureza, tá certo? Se você tem alguma rocha aí na sua casa, algum minério na sua casa, fotografa e envia para mim, porque eu vou fazer um mural aí com as rochas que vocês mandaram para mim aí, para a gente publicar nas nossas redes sociais, tá certo? Então, fotografa e manda para mim aí, se você tiver aí na sua casa, tá? Não é para ir comprar, para ir buscar, não. Se você tiver na sua casa, na sua rua, tem uma pedra grande aí, fotografa ela, manda pra gente. Vamos descobrir que tipo de rocha você tem aí na sua casa, tá certo? Então, foi muito bom estar aqui com vocês. Depois dessa aula, você vai passar lá no Classroom e você já sabe, você vai conferir a atividade que eu passei hoje para vocês e espero que vocês tenham gostado de aprender sobre as rochas. Recapitulando, rocha magmática, rocha sedimentar e rocha metamórfica foram as rochas que nós aprendemos hoje. E o tempo, o intemperismo é responsável por modificá-las, tá bom? Um beijo. Um abraço, fiquem com Deus, fé e esperança e até a próxima aula. Tchau, tchau!